boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma emissão do Aquecimento Verbal. As nossas desculpas. Melhor, as minhas desculpas, porque a culpa foi minha. As nossas. Bom, Hugo e Laura para os 28 minutos mais verdes da rádio desta semana. Laura, muito bem-vinda. Era aí que eu queria chegar. Antes quero-te falar, olá a todos, bem-vindos. Bem-vindos a todos. Às várias redes, não é? Plataformas. Hoje foste tu que começaste com o boa tarde. Hoje fui eu, não foi? Pois, porque houve uma vez que a Laura disse, estamos no boa tarde, mas quem tinha começado... Foi a última que vocês tiveram emissão para foi. ver. Bom, antes de mais, pedimos desculpa mais uma vez, não foi possível fazer a emissão a semana passada, mas temos muita coisa para pôr em dia na emissão desta semana. Verdades. Muito bem, vamos já começar, não vamos perder mais tempo. Temos a COP23 a decorrer, vai terminar esta semana. Ainda não existem muitos resultados. Não tem saído até à data da gravação muitas informações sobre isto, mas vamos aproveitar para falar um bocado desta COP23, que é em Bonn, na Alemanha, mas é presidida pelas Ilhas Fiji. What? Pois, é um bocado. Eu sou sincero, isto gerou-me alguma confusão. Porquê? Porque normalmente quem preside a COP é o anfitrião. país, é anfitrião, mas neste caso não foi possível. Antes de mais, COP é a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, partes, leia-se, países que fazem parte das Nações Unidas. Por isso já vai no número 23, já se realiza há 23 anos. Foi da COP... Captaram. Foi da COP 21, foi da COP 21 que saiu o Tratado de Paris. O Tratado de Paris. E então, COP 23 termina esta semana na Alemanha, em Bonn. Ora então, vamos explicar porque é que isto é presidido pelas Ilhas Fiji e não pela Alemanha, que é o habitual, como estávamos a dizer. Comecemos. Portanto, a ONU escolhe anualmente o país que irá hospedar a COP no ano seguinte. De acordo com um princípio de rotação, foi a vez, este ano calhava a vez, de um país da região Ásia-Pacífico organizar a conferência. Como as Ilhas Fiji não conseguiam comportar toda a logística necessária, a cidade de Bonn, que fica na Alemanha, foi automaticamente selecionada porque é a cidade onde se localiza a Secretaria da COP. Ou seja, sempre que algum país não possa comportar, lidar com as questões logísticas da COP, será por default, por defeito, usamos linguagem computacional, em Bonn. Já não é a primeira vez que acontece em Bonn, aconteceu alguns nos anos 90 também, mas sinceramente não consegui encontrar informação se terá sido uma situação semelhante. Sim, mas o que eu estou... Ok. Neste caso que eu estou a dizer é de assumir que, tendo em conta essa justificação, que sempre que algum país selecionado não possa comportar a logística e o consiga justificar devidamente, é quem vai abargar a COP será Bonn, porque é a cidade que tem lá os escritórios faz sentido. Deste organismo das Nações Unidas. Tal como há coisas quando é a União Europeia vai parar a Bruxelas. Exatamente, passará um bocado por aí. Portanto, é a primeira vez que no entanto, é a primeira vez que um arquipélago do Pacífico preside aos trabalhos de uma COP. Só para terem noção, isto custa muito dinheiro, são milhares de delegados internacionais que participam todos os anos, e a COP15, que foi em Copenhaga em 2009, que foi daquelas que se ouviu falar muito e foi que não deu em nada. Foi aquela onde deviam ter sido feitas coisas e não foram. E que ficaram para Era Paris. Para ser, mas não foi. Que comportou, por isso, suportou 27 mil pessoas e chegou a um orçamento de 182 milhões de euros. Okay. A COP21, há 2 anos em França, custou 170 milhões de euros. Mais baratinha. Portanto, é daquelas coisas que é muita gente. E é muita para além gente. de, quando falas de arquipélagos do Pacífico, estás sempre a falar de países com dificuldades. Sim, e estamos a falar das Ilhas Fiji, que não é propriamente, é um conjunto de ilhas que, salvo erro, se a memória não me falha, são cerca de 300 ilhas. Por aí. Não estarão todas habitadas, mas algumas serão desertas, mas fazem parte do arquipélago e do país, da República. Esta conferência deverá preparar o caminho para facilitar o diálogo e permitir avaliar o progresso face aos objetivos do Acordo de Paris, que foi assinado em 2015 e que entrou em vigor em novembro do ano passado, por isso basicamente há um ano. E que, curiosamente, podemos acrescentar já isto, não sei se tu vais acrescentar a seguir, mas nós somos feitos de spoilers neste programa. Pois é sempre assim.
Neste momento, até a Síria já... Sim, isso era um dos destaques que eu tinha lá mais para baixo. Mas sim, até a Síria já assinou. Neste momento resta apenas aquele país que assinou, mas que diz que vai sair, mas que não pode sair. E depois há outro senhor que diz que não vai sair porque... Bem, já lá vamos ao senhor. Já lá vamos a esse senhor. Tá bem. Mas sim, neste momento parece que os Estados Unidos são um bocado isolados nesse aspecto. Make America Great Again. Bom, as Ilhas Fiji esperam alertar para a ameaça que paira sobre os habitantes das ilhas do Pacífico, como é o caso de Vanuatu, também já falámos aqui bastante. Normalmente é o exemplo utilizado. Sim, é o exemplo pelos locais, as ilhas que vão sofrer logo. Esta presidência da COP espera usar esse tipo de... como é que eu ia dizer? Espero usar a presidência da conferência para alertar para este facto. Não é? Exatamente, até porque já se saíram estudos sobre isso, correm um risco de estarem debaixo de água nos próximos 50 anos. E em Vanuatu já há umas que... Já foram. Sim. Eles esperam abordar aquele assunto do refugiados climáticos e tudo mais. Foi com alguma estranheza mas eu agora também vou pesquisar aqui num instantinho. Porquê? Porque o Google Pi tem tudo. Porque normalmente a Quercus acompanha exatamente. Normalmente a Quercus acompanha a conferência de perto. A Zero também agora tem feito. Sim, a Zero esteve lá mesmo e eu acredito que a Quercus também. Mas normalmente a Quercus tinha um blog que acompanhava desde o início até ao final dos trabalhos e ia colocando essa informação. Este ano, não sei o que é que se terá passado, mas a primeira entrada do blog é de segunda-feira, dia 6 de novembro, foi quando começou a conferência e não voltaram a publicar mais nada. Okay. Daí um bocado também a nossa dificuldade para falar sobre o que é que se está a passar, se estão a correr bem, se não estão a correr bem. Tendo em conta a nossa experiência, o mais provável é que vai ficar tudo para o fim. Sim. E que vai andar ali tudo a correr. Das conclusões. E não sei se vai sair de lá alguma coisa concreta. E assim, tu muitas vezes, estas COPs nem sempre são pautadas por decisões importantes neste sentido. Por exemplo, o Acordo de Paris, quer dizer, é uma COP que é normal ser acompanhada dia a dia e ter muita informação, porque todos os dias havia reuniões, todos os dias um país dizia a sua posição ou um grupo de países. E depois, quer dizer, cada reunião tinha o seu sentido, não é? Parece que eles estão mais ligados e que vão assinar. De repente, era quase como um jogo. Sim. Que tinha comentadores. É verdade. E há COPs, por exemplo, esta COP é para fazer um ponto de situação, portanto, faz mais sentido, pelo menos para mim, faz sentido que só no fim é que se possa dizer as conclusões são estas. Porque se todos os dias saíssem, hoje talvez chegue à conclusão que aconteceu isto, as pessoas iam desligar completamente. É um bocado aquela coisa de vamos manter o sucinto e o claro para passar a mensagem. Mas também assusta um pouco, desculpa, este véu por cima do que é que está a acontecer. Era aí que eu ia dizer. Quando saí do trabalho, vinha a caminho do técnico para gravar e vinha com um colega meu, que ele ia para o metro, e vinha a dizer que, em regra, as conferências que têm muito pouca divulgação também diz a história que são conferências onde acabam por não sair grandes, não é que não sejam passos importantes, mas passos mais não existe a pressão discretos, social para que haja metas. Obviamente concretas. Que isto não é uma lei sagrada, porque nós tivemos o caso da COP 15 de Copenhaga em 2009, que toda a gente ambicionava o acordo de todos os países contra as alterações climáticas. O de Paris, era para ser de Copenhaga. O de Paris. Exato. E que acabou por não sair de lá, e à medida que nos íamos aproximando da data da COP15, existiam sinais de que as coisas se calhar não iam ser conforme se ambicionava. Sim, e foi altamente criticado, e volto Exatamente. a dizer, uma coisa que nós já dissemos milhões de vezes, que era um ano crucial, porque era o início de vários mandatos de vários governos que são a favor, em diversos países, que são a favor de tomar medidas sérias quanto às alterações climáticas, e iam ter 1 ou 2 mandatos para pôr essas medidas em prática. Sim. E de repente adiaram essa decisão para um momento em que era incerto, não se sabia quem é que vinha a seguir. Foi isso. E soube-se, não é? Portanto, isto foi só para vos dar um apanhado do que é a COP 23 e o que é que se estava a falar. À data da transmissão desta emissão,
Já haverá notícias, por isso não percam tempo, vão ao Google, Exato. COP23, vão às notícias e vejam os dias. Vamos deixar ressalva, estamos a gravar uma terça-feira. Exatamente, por isso até agora não saiu assim nada de Portanto, escandaloso. escandaloso, sim, de relevante. Continuando na senda das notícias que deviam ter sido faladas a semana passada, mas que não foram, temos então uma coisa completamente chocante. Bem, se calhar não foi assim tão chocante para alguns, mas foi uma pedra no sapato, que é... Vamos falar de Donald Trump. Recordam-se das declarações de Donald Trump, que chegou a falar das alterações climáticas como um embuste, antes de retirar os Estados Eu Unidos agora vou só deixar-te do sozinho Acordo de nesta Paris. parte também, porque falar E do senhor Scott Pruitt, Oh, administrador Deus. da EPA, que disse ter É que muitas dúvidas sobre o peso do dióxido de carbono Eu quero como só causa principal das alterações climáticas. Eu quero só Lembram-se deixar disto? isto aqui. É que eles atacam em tag team, estão a perceber? Não é um ao outro, é tipo os dois. Pau. Bom, lembram-se disto tudo, não é? Por isso, Lembram. um exaustivo relatório científico que 3 agências federais americanas fizeram sobre alterações climáticas defende que o período mais quente da história da civilização tem como causa dominante os seres humanos desde o início do século XX. Oh! O que é que isso quer dizer, Hugo? Segundo o New York Times e o Washington Post, este relatório foi ratificado pela Casa Branca e tem a pequena particularidade, pequena entre aspas, de contradizer as posições assumidas pela administração Trump. Ratificado por, entenda-se, foi assinado, carimbado, foi aprovado pela Casa Branca. De acordo com o estudo, as temperaturas no futuro vão depender das quantidades de dióxido de carbono emitidas e é expectável que o nível do mar aumente nos próximos 15 anos. Como é que era aquela frase? Eu avisei. Não era? I told you so. Isto num inglês muito mal Eu acho que dizido. nós, as pessoas que têm estudado estes temas, fora todos os outros que tomam atitudes perante estes temas ambientais, Sim. falemos temas ambientais, alterações climáticas, vão ser aquelas que vão dar a bater nos outros, mas literalmente à porrada, se for preciso, a dizer, what the... Pois. Porquê é que não fizeram nada antes? Pois é. Isto é tudo muito curioso e olhando agora para um bocado para a situação atual, tenho uma notícia também para vos apresentar que eu vi no The Guardian, que foi um dos poucos eventos públicos que os Estados Unidos iam realizar na COP23, Também lá está, vi. voltando um bocadinho atrás. Estava programado para ser sobre energia limpa. Atentem. Não sei desde quando, mas estava programado ser sobre energia limpa e foi alterado para um evento sobre carvão e energia nuclear. Nomeadamente Bem-vindos ao século XX. ao século XX, XXI. 2019, para aí. Nomeadamente, eles iam falar de como o uso eficiente de combustíveis fósseis e de energia nuclear podem contribuir para, aqui em inglês diz a mitigação do clima, traduzida à letra, mas é Mitigação das alterações. das alterações climáticas. Deve Ora, ser a tão aclamada não, energia limpa, Já sei o que é que aconteceu. carbono limpo ou carvão limpo, Já ou sei o que é que o senhor aconteceu. dizia. É que isto são coisas que se tem de mandar os temas, submeter os temas, muito tempo antes. Se calhar há 2 anos tinha de submeter já os temas para esta. Então o que é que aconteceu? Eles submeteram o calhar. tema com o pensamento vai ser este governo e depois, entretanto, aconteceu o que toda a gente sabe porque já é história e deu nisto. É capaz. É capaz de Pá, ser isso. sério, é assim, não dá para falar a sério sobre uma coisa destas. Não dá. Eu quando vi fiquei, bem, de certeza que não tem nada a ver com o estudo que foi ratificado pela Casa Branca. Por acaso eu até acho que tem. Mas mesmo... E mesmo que não tivesse, pronto, não consigo faltam-nos as reagir. palavras. Eu Faltam-nos não as consigo reagir Bem. a uma notícia destas seriamente. palavras. Se não há reação possível, vamos passar à frente. Next. Antes de irmos ao alarme que 15 mil cientistas fizeram esta semana, E que é importante, gente. e que é importante, vamos só falar mais uma vez da seca. Continua É este silêncio diz tudo, não é, minha gente? Continua a afetar o nosso país. O governo Não lançou uma campanha chamada 1 minuto 12 litros.
que alerta para o uso cuidadoso da água. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver, mas estão em alguns jornais. Vários, já existe, inclusive, vamos chamemos de anúncio. Sim. Um anúncio na televisão. Um anúncio institucional. E basicamente que o mote é mesmo desligar a água durante 1 minuto, equivale a pouparem 12 litros de água. Isto muito resumidamente. Sim. No fundo era aquela coisa que nós dizíamos quando demos aqueles dados na altura desatualizados, e agora os dados são bem piores, sobre a seca no país. Que nós dizíamos de não basta ter os cuidados com regas e piscinas e quantidades grandes de água. Passa por fechar a torneira quando se escova os dentes. Sim, é por exemplo, meter garrafas dentro do autocolismo. Não dentro da sanita. Mas mesmo assim, mas repara... Mas sim, é isso, é essas pequenas coisas. coisas. É as pequenas coisas, tipo, tomas banho, quando estão em ensaboar, gente, no duche, fecham a água, porque ela não está a fazer nada. Está a gastar. Está só a gastar. Água potável, ainda por cima. Pois é. Só naquela, da amizade. Bom, e queria-vos falar desta campanha, reforçar mais uma vez. Nós temos falado da água em todas as emissões. Porque é assim, mas também... é muito relevante. Água é vida. Vamos deixar este bordão mas aqui. Mas é isso mesmo. Mas é isto. E tendo em conta as notícias que têm saído sobre alterações do clima, ter aumentado no Mediterrâneo, na Península Ibérica, em média 5 graus... e não o tal 1,5 como toda a gente fala, mundial. Sim. Tudo isto faz-nos pensar se calhar que não é no jardim do outro, não é? Pois é. A história do Not in My Backyard sim, no meu, não é? É no nosso. E eu acho que é importante também de ganhar a noção de que, independentemente do que vai acontecer nos próximos meses, porque estamos em novembro, tinha de chover 3 meses ainda vamos seguidos. ter muitos meses, espero eu, de chuva. Vamos ver como é que entra 2018, não é? Eu sei, mas vamos ver. Não, mas isto eu a acho ser que, pessimista. Onde eu quero chegar é, independentemente disso, é importante que nós mudemos os nossos hábitos relativamente à água. Porque é muito provável que isto possa voltar a acontecer em muito pouco tempo. Prolongado, eu não vi a base, desculpa interromper-te, a base científica disto, mas houve notícias que andam a correr, um bocado alarmistas, mas é mais para chamar a atenção das pessoas, de que estas secas, se a Península Ibérica realmente começar a ter um clima desértico, como é o do deserto do Saara, que é a sul de nós, estas secas podem durar 25 anos. Agora, eu não vi a veracidade, Sim, não viste as fontes, confirmei não as fontes, exatamente. Exato, sim. Mas ainda assim é um bocado alarmar que, gente, quando nós dizemos durar mais, não é durar mais uns meses. Exato. É estar anos sem chover. Exatamente. Dizer também que... o que eu estava a dizer. Por isso, é importante fazer notar que isto tem que ser mudanças de atitude face à água, mudanças de comportamento, e que acho que devem ser aplicadas a partir de agora. Porque nós, às vezes, temos um bocado de memória de peixe, mas em 2015, há 2 anos, qualquer pessoa andava na rua e estavam 20 graus. Eu lembro-me de ir para o jantar de Natal da minha empresa, que foi em Lisboa, e atravessei a Rua Augusta de casaco na mão, porque estavam 19 graus às 7 da tarde. Sim, o verão durou até... Por isso, estamos a falar de mais de calor e de falta de chuva também. Depois veio mais alguma chuva, e foi há 2 anos, não foi o ano passado, nem foi há 10 anos atrás. Eu estou, apesar de haverem dados que já dizem que é a pior seca dos últimos 80 anos. Olha, há um artigo, pesquisem depois. Eu achei interessante pela informação que está a passar, pode não ser detalhada, pode não ser exata, mas o tema que trata, que é o quanto os nossos produtos nacionais vão ser afetados por esta seca. Sim. A produção de queijos, estou a dar o exemplo dos queijos porque ovelhas, gado sem comida é o mais, a produção de carne. E o quão vai ser altamente afetada. E depois era do Observador também, e tinha ainda depois uma escala com os meses e quando é que são semeados cada cereal ou legumes ou a comida, quando é que é semeada e quando é que é colhida, para mostrar às pessoas que esta seca não vai ter consequências, porque neste momento a seca já irá ter consequências nas colheitas do próximo ano, já não são só nas colheitas deste ano. Sim. Porque as pessoas têm um bocado aquela coisa de mas foi só este ano, para o ano já vai haver água com fartura, está tranquilo. E não,
E é como o tomar estas atitudes a partir de agora, entenda-se, de agora para o futuro, para sempre, porque não é agora que está seca e depois quando chover outra vez já posso gastar a água toda. É muito provável que estes eventos ocorram e não é por termos 1 ou 2 anos que possa chover mais, que não tem acontecido nos últimos anos, mas pode acontecer. Eu acho que não é por isso que a gente deva mudar a nossa atitude face ao uso da água. Sim. Acho eu. Concordo. Para terminar, vamos falar então do alarme, mais um dos cientistas que fizeram esta semana. Por isso, eu digo mais um porque isto começou tudo em 1992. Alguns cientistas criaram a Union of Concerned Scientists, uma organização sem fins lucrativos que tinha como objetivo estudar, trabalhar e pensar sobre as alterações climáticas e o impacto na sociedade. E nessa altura, eles eram, por isso em 92, eram 1.700 investigadores. E agora, passado 25 anos, desculpem, hoje estou cansado, estou um bocado lento. Passados 25 anos, mais um aviso, mas desta vez são 15 mil cientistas que dizem que a maioria dos problemas enumerados no primeiro artigo, há 25 anos atrás, estão a piorar alarmantemente. Sim. É assim, lá está. De 1.700 para 15 mil. É aquela história dos 100 pilotos e de 97 dizerem vamos chocar e 3 dizerem se calhar não é bem assim. Sim. É uma boa analogia que toda a gente faz. É a mesma analogia que o Schwarzenegger fez da garagem isolada com o carro com o motor ligado. Ou a garagem com o carro desligado. Eu lembro-me dessa. Com o motor desligado. Isto vem, esta analogia eu acho que ele fez na COP 21. Talvez. Quando foi na altura da COP 21. Foi nessa altura, só não teve lá, mas foi nessa altura, acho que sim. E quer dizer, todas as analogias que toda a gente possa querer fazer. E o que é certo é que eu sinto-nos a entrar numa espiral. Muito sinceramente. Sim. Quer dizer, porque eu acho engraçado que eles fazem um aviso que é alarmista. Eles dizem, nós estamos... Desculpa adiantar aqui, mas eles dizem, nós estamos perante a 6ª extinção em massa. Sim. Provocada por nós. Sim. Provocada por nós, atenção. Ok, sabem a história dos dinossauros? Os meteoritos, somos nós. É mais ou menos isto. É. E ok, é uma mensagem que é alarmante, mas depois normalmente as notícias são sempre, estamos quase a chegar ao ponto de não retorno. Eu sou mais pessimista e eu acho que nós estamos mesmo naquele tilt, estás a ver? Naquele pico. Sim. Que é ou vai ou racha, sim. é isto. Sim, ou sim ou sopas. Agora, porque já há 3 anos que é o ano mais quente, nós temos secas prolongadas, houve países que tiveram cheias absurdas. Pois é. Porque quando nós falamos de alterações climáticas, são extremos, ok? Não são só secas, são cheias também. Tivemos tempestades cada vez mais fortes, tornados, furacões cada vez mais fortes. Isto está a acontecer já. Não é uma coisa que as pessoas digam. E depois, quando eu digo de bola de neve, é assim, por exemplo, nós temos esta seca e depois dizemos, vamos todos controlar as emissões para ver se não aquece mais. Quando não há água nas barragens, não há produção de eletricidade através de renováveis, no caso hidroelétricas. O que é que isso leva? A maior produção de eletricidade com carvão, ou gás natural, ou combustíveis fósseis. Não se admirem para o ano dizerem que 2017, e já há estudos a dizer isso, que este ano vai ser um ano com um pico de emissões de CO2, de dióxido de carbono. 2017, sim. Portanto, é sim uma bola de neve. Aproveitar a tua dica, Laura, para pedir, por favor, alguém que me venha explicar, porque já não é a primeira vez que aparecem entidades públicas ou entidades a fazerem declarações públicas a dizer que as barragens são a solução para o problema da seca e para o abastecimento de água. Como eu ainda não consegui perceber, eu deixo aqui o apelo, ajudem-nos a perceber, mandem-nos um mail para aquecimento@gmail.com. Eu faço este apelo e ele mas também... a sério, eu não estou a gozar, eu estou a falar a sério, porque eu não consigo perceber, tendo em conta aquilo em que acredito, mas estou disposto a ouvir uma justificação. E podes sempre mudar de opinião. Exato, uma coisa, algo construtivo, porque sem ser assim... E um debate de ideias sobre esse assunto acho extremamente interessante. Sim, é importante. Eu ainda não consegui perceber. Ajudem.
Ajudem-nos! Não, estou a brincar. Mas, a sério, não consigo perceber essa Porque justificação. é ouvindo Ou melhor, argumentações que se têm discussões não quero, exatamente, decentes. porque eu não quero pensar aquilo que estou a pensar. E ficamos assim. Ficamos assim. Só para dizer Não que, sei o que é que ele está a pensar. este alarme é mais um de muitos que têm sido feitos. Tivemos o Al Gore na Web Summit este ano. Não sei se tiveste a oportunidade de ouvir. Parte só. Pronto, eu tive a oportunidade de ouvir já depois, não, em Partes direto não, e vou-te nem dizer- no sítio. Vou-te ser sincera. Fiquei um bocadinho desagradada. Foi. Foi. Epá, é assim, Se calhar porque não ouviu todo. sinceramente... Mas é que as partes que os jornais selecionaram foi isso- tudo o que ele já disse no filme. Isso é Foi sempre tudo o assim. que ele já disse em todas as palestras dele. Mas isso é sempre assim, Laura. Eu acredito, mas quer dizer... Eu, muito sinceramente, obviamente que Al Gore não disse nada de novo, nada que a gente já não saiba, nada que a gente já não tenha dito aqui. Chegou a uma altura que eu senti que ele estava a ralhar com toda a gente que estava a ver e toda a gente estava lá sentada no É um bocado pavilhão isso que ele faz nas Atlântico palestras dele, não é? e tudo mais. Não sei, é assim... Achei que que realmente ele tem o dom da palavra e é uma pessoa para passar É um a mensagem. comunicador. É um comunicador nato. Nessa perspectiva de se ele disse alguma coisa diferente do que costuma dizer, não. Acho que não. Não é que, disse. atenção, não é que ele precisasse ou que houvesse algo novo a dizer que ele já não tenha dito. Mas como bom comunicador que ele é, eu acho que seria expectável ele achar que as pessoas que estão a assisti-lo já viram as coisas que ele fez entretanto. Portanto, pelo menos passar a mesma mensagem de uma maneira diferente. Pronto. Percebes o que eu quero dizer? Sim, sim. Porque o que eu senti foi que os exemplos que ele deu, as comparações que ele fez, eram as mesmas palavras que tu quase consegues ipsis verbis tirar da palestra que aparece no filme, no Sim. primeiro filme, No primeiro filme. e meter ali. Então senti-me um bocado, eu não quero dizer defraudada, mas Mas olha, não te fiques pelas reportagens e vai ver. sim, ver o Porque completo. ele está estruturado e vê-se bem. O discurso, chamemos discurso de dele, assim, sim, está sim. estruturado A comunicação dele. e vê-se muito bem. Ok. Bom, o nosso tempo chegou ao fim, já não temos tempo para mais Verdade. nada. Foi num instante, sempre a andar. As emissões saem todos os domingos às 7 da tarde no YouTube, blog e nas nossas plataformas todas. Cenas. E na rádio passam ao sábado às 10 da manhã na Rádio Utopia e às 2 da tarde na Rádio Ideias. As repetições são quarta-feira, à 1 na Rádio Utopia e às 2 na Rádio Ideias. Para a semana estaremos Verdade. de volta, aquecimentoverbo@gmail.com. Aquecimento verbal no Google, gente. Pronto, isso. isto. Vá, pessoal. Até para a Até para a semana. semana.